Olá, meus amigos, tudo bem? É um prazer estar conversando com vocês aqui no Grupo Espírito Imortal, um grupo de mensagens de autoajuda, mas nós sabemos que é um grupo voltado ao espiritismo, não é? O espiritismo kardecista, o espiritismo cristão. E então nós vamos aos poucos colocando qualquer coisa útil aqui, que seja bom para você e que seja bom para nós também, né? Evidentemente, porque o servidor, aquele que se conscientiza, aquele que se trabalha e trabalha para o bem, acaba reencontrando a sua liberdade espiritual. E é justamente este o tema, este é o nosso objetivo, liberdade espiritual. Vocês já pararam para pensar que nós temos nossos movimentos limitados por uma série de fatores? Fatores econômicos que podemos mudar ou não, porque são relativos a outros fatores, não apenas única e exclusivamente a nossa força de vontade, né? Ao fator econômico do karma nacional, ao fator econômico do karma mundial, guerras, chuvas, secas, catástrofes, a nossa própria saúde física. Então, nem tudo depende única e exclusivamente da nossa vontade. Muitas coisas estão subordinadas a questões que talvez escapem ao nosso grau de compreensão, chamadas questões invisíveis, ou mágicas, ou místicas. Por isso muitos ainda falam sobre o milagre da fé. Não se trata de milagre, se trata de coisas que ainda não alcançamos filosoficamente, cientificamente, questões espirituais. Por isso que no Pai Nosso, Jesus Cristo disse, num momento de fé totalmente entregue ao nosso Deus Criador: Pai, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus que tudo supera, que tudo alcança, que tudo abrange, porque Ele é Deus. Sendo Ele Deus, se parte do princípio de que nós acreditamos em Deus, nós ficamos então subordinados à sua vontade, ao seu amor e à sua infinita misericórdia. É preciso, como dizem por aí, desenvolver o senso moral para começar a entender esta questão de Deus. Causa e efeito, ação e reação, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E aí nós teremos a lapidação dos nossos conflitos internos, de acordo com uma série de questões que vão amadurecendo o nosso espírito, mas com uma direção de imortalidade, de eternidade, de aperfeiçoamento constante e de vida feliz, porque sendo que conseguimos desenvolver o senso moral, entendendo que o amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo reflete na nossa liberdade, na nossa possibilidade de movimentação e de ação no campo onde estivermos relativamente livres, nós entenderemos o que a religião veio nos trazer. E o que a filosofia espírita vem nos trazer, o que a vida em si vai nos ensinando a partir do momento que estamos vivos, pensantes e sentindo esta questão de imortalidade. Então existe no Evangelho segundo o Espiritismo uma parte que fala sobre a justiça divina. A justiça divina que nos criou simples, iguais, puros e ignorantes das experiências de expansão no início da nossa jornada de consciência. Falo ignorante de nossas experiências de expansão porque não nos criou ignorantes da lei. E é por isso que Deus nos criou felizes, nos criou livres, puros, simples, ignorantes, podemos acrescentar a isso livres e felizes. Não nos criaria um Deus para um processo draconiano de evolução e dor, depois de tanto sofrermos, nos dar então a recompensa final
com um certo sadismo. Esse não seria um Deus de amor e de bondade, um Deus de misericórdia. Nós acreditamos e sentimos em nós, na bondade que Ele tem para conosco mesmos, porque quando amamos a nós mesmos, percebemos que este amor também vem de dentro do Deus que está dentro de nós e conseguimos contatar com Ele, que esta expansão que nos é conduzida pela vida eterna, para que não ficamos estagnados para sempre numa pequena área de vida, nos dá as infinitas possibilidades de progresso que nós temos. E aí, ao conhecimento da lei de que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo nos exige fazer o bem, amar, fazer ao semelhante o que dele gostaríamos de receber, nos torna responsáveis pela forma como expandimos a nossa consciência. Porém, não começamos essa expansão nesta atual encarnação. Nós estamos localizados no tempo e no espaço, num planeta considerado já em fase de regeneração. Um planeta de provas e expiações. Significa com isso que os planetas primitivos já ficaram para trás na nossa evolução. Nós já passamos o grau de primitivismo da nossa consciência, de homens das cavernas, de darmos nomes às coisas e de conceituarmos a nossa existência. Estamos numa fase já de alta tecnologia liberada por Deus, conceitos filosóficos profundos, sociológicos, noções de instituição, de política, de direitos humanos, profundamente avançados na questão da convivência global. Ao mesmo tempo convivendo com um grau de primitivismo profundo, ao mesmo tempo convivendo com um grau de infantilidade espiritual profunda. Isso é normal na escala infinita dos mundos e na escala dos universos. Nós seremos, segundo aí as revelações e segundo as questões que se colocam do ponto de vista dos planos espirituais que o Espiritismo sente, os mundos paralelos, a quarta dimensão, a vida após a morte, aonde se encontra o conhecimento mais profundo, nos tornando pessoas em aproximação desta regeneração por escolha própria, simbolicamente relacionados àqueles à direita do Cristo, querendo ser cristãos, não roubar, não matar, não cometer adultério, não desejar outras coisas que sejam do próximo, né? Não equilibrar a nossa vida no sentido de amarmos realmente uma vida mais saudável, esforçarmos-nos para isso, né? Pelo menos querer um grau maior de segurança, de organização, trabalharmos para termos as coisas, estudarmos o máximo que pudermos e assim por diante, e regenerarmos os nossos erros, pedirmos perdão, pagarmos as nossas dívidas semeadas lá em vidas passadas e também nessa vida. Porque, como comentamos, o que nos limita a movimentação é justamente isso. O que nos limita a movimentação de pegarmos as nossas coisas, por exemplo, irmos embora da nossa terra para um outro lugar, é o nosso próprio limite de ação kármico. Porque não podemos, por exemplo, as pessoas que estão em São Sebastião do Caí hoje, por exemplo, com um profundo grau de alagamento, perderam tudo, de desespero, e a chuva continua, o ano que vem estarão provavelmente, a maioria deles, no mesmo lugar, torcendo para que não chova e que consigam evitar uma nova enxurrada, o que provavelmente, né, vai acabar acontecendo. Alguns vão conseguir sair, outros vão conseguir conquistar mais poder econômico, outros estarão à mercê da caridade, enfim. Mas por que essas coisas acontecem? Porque alguns estão no alto da montanha e outros estão numa cidade totalmente alagada. Porque alguns estão vivendo em mansões e outros estão sofrendo tragédias. Porque uns se revoltam com isso e outros não. Enfim, a felicidade não é desse mundo, disse Jesus Cristo. Aqui só teríamos aflições, é verdade. Aflições para ganharmos o pão de cada dia, para suportarmos as questões que estão paralelas à nossa relação, à nossa teia kármica. Aflições que significam problemas a serem resolvidos conosco mesmos, no emprego, na profissão, na economia,
problemas a serem resolvidos com fatos extemporâneos que possam acontecer e que não estavam previstos, que estão neste plano. Por exemplo, algo negativo que aconteça aqui nas nossas vidas, qualquer tipo de acidente, ou de infortúnio, ou de doença. Isso tudo precisa ser administrado conosco, com os filhos, com os parentes. O desencarne dos parentes, a doença, enfim. Esse grau de liberdade, como dissemos, está relacionado ao nosso merecimento. A conquista do merecimento ou do demérito está relacionada à nossa liberdade, à nossa ação individual. Agir e recebemos de volta a reação de acordo com aquilo que fizemos. E é por isso que o Espiritismo consagrou a frase: fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação, num conceito de que precisamos compreender o que é realmente a caridade, o que é realmente o esforço de caridade que precisamos exercitar. Amar incondicionalmente, né? Amar aos inimigos, perdoar quando somos profundamente ofendidos, mesmo que não consigamos esquecer o fato, a realidade, mesmo que muitas coisas se desdobrem diante de uma possível ofensa, porque quem tem humildade é o suficiente para não se ofender, atingiu um grau avançado de consciência, que não é o nosso caso, evidentemente. Mas neste avanço, neste processo de compreensão, enquanto a vida passa, enquanto como seres humanos na vida vamos refletindo exatamente o que significa sermos filhos de Deus, sermos representados e representar a figura de Jesus Cristo, buscarmos a sua compreensão, o seu amor, sem perdermos o nosso grau de individualidade, o exercício dos nossos dons, fazer as coisas que gostamos de fazer, divertirmos, trabalharmos, usarmos de experiência para resolver as coisas da vida, entenderemos muitos porquês que nos cercam. Porquês que estão relacionados justamente às nossas vidas passadas e ao nosso presente. Não seria justo Deus se criasse pessoas em posições diferentes de felicidade, considerando-se que somos apenas filhos do útero. Nós passamos pelo útero para a geração do corpo físico. A reencarnação é uma lei, uma oportunidade de lapidarmos essas questões todas morais e intelectuais que temos comentado e avançar na direção da infinita expansão cósmica, pela eternidade. Encontrarmos isso dentro da vida, encontrarmos isso dentro do dia a dia, desenvolvermos a esperança de coisas mais positivas. E para que isso aconteça, precisamos agir no bem, qualquer tipo de bem. Ricos e pobres podem fazer o bem. O pensamento de perdão, a busca de amor através da oração, pedir a Deus que abençoe o seu semelhante, a renúncia que fizermos ao mal que nos prejudica, abençoa também a sociedade que nos cerca. São formas de caridade, caridade moral, caridade material, caridade individual, auto-amor, auto-caridade, que refletirá também nos frutos que estaremos dando para a sociedade como cidadãos a partir do momento que nos respeitemos no silêncio da nossa intimidade, que nos respeitemos como cidadãos em evolução, como filhos de Deus, que respeitemos o Deus divino que há em nós. Tudo isso para a conquista de nossos sonhos. Quando Jesus disse: buscai primeiramente o reino de Deus e o resto vos será dado por acréscimo, incluía as questões materiais. Ele falava sobre os lírios do campo, que Deus protege, falava sobre os pássaros que voam livres, falava sobre outras coisas, sobre a parábola dos talentos, que incluía a proteção material das pessoas, para que nós confiemos que na tarefa de cada dia, sendo ela séria, sendo ela honesta, sendo ela dignificada pela boa vontade, consideraremos que o nosso progresso é inevitável. O progresso é inevitável até mesmo para aqueles que não conhecem a grandeza de Deus ainda de forma exterior, porque interiormente todos nós temos Deus dentro de nós, mesmo que neguemos esta origem divina. Deus permite que neguemos a sua realidade porque Ele é um Pai de amor e bondade e não impõe a sua presença
ele suavemente se faz presente e não deixa de amar o filho ausente. Como um pai minimamente amoroso não esquece os seus filhos, mesmo que eles estejam à distância, e sempre busca bênção para os seus filhos por amor, por misericórdia, mesmo ele sendo um pai imperfeito. Então Deus, sendo perfeito, sendo o Criador incriado, sendo o nosso grande amigo de todas as horas, assim como nossos irmãos maiores, espiritualmente falando, em termos de moral e de confiança, de credibilidade, de provas, como Jesus Cristo, que criou tantas religiões em torno de seu nome, e todas elas, apesar de terem seus defeitos, vão levar ao caminho a verdade e a vida, ou seja, a grandeza deste amor que ele exercitou por nós. A conquista do merecimento está relacionada à parábola do semeador. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Temos que entender que essas energias espirituais que a física quântica tem explicado, nós percebemos hoje que, por exemplo, até o fato de estarmos falando por esta maravilhosa tecnologia para o mundo inteiro, via o Facebook, o mundo inteiro, em qualquer lugar, pode nos acessar onde quer que esteja neste momento. Isto é uma maravilha do mundo moderno, um milagre da tecnologia, profundo produto do conhecimento da mente, as ondas, as irradiações, as possibilidades de progresso, de crescimento, de mentalização construtiva, fazem parte da grandeza de Deus. O futuro associado à perfeição e o passado se misturam num tempo que não existe quando estivermos livres da matéria. Mas enquanto estivermos na matéria, como disse Jesus na parábola dos talentos, poderemos fazer esta matéria tomar forma, poderemos fazer esta matéria se organizar e poderemos fazer esta matéria produzir 100 por 1. Para os nossos semelhantes também, para os nossos irmãos que precisam também da nossa colaboração, da nossa doação de informação, de conhecimento, de experiência. Veja você que Deus abençoa exatamente aquele que prospera, aquele que muito tem, mais será dado em todos os sentidos. Porque quando você usa a inteligência que Deus te deu, com gratidão, você usa os sentimentos que é o seu coração, com amor, com bondade, você ama, e você organiza, por exemplo, algo que gere um bem social para o grupo social, transforma, né, a matéria, né, transforma o alimento bruto em um alimento que vai chegar à mesa das pessoas mais distantes de uma forma generosa, que você dá empregos aos irmãos que não teriam a capacidade dessa organização ainda, que você ajuda a pagar impostos e gerar, né, por exemplo, escolas de maior grau de qualidade e professores com mais grau de educação e filósofos e médicos e cientistas. Você está fazendo um reino de Deus aqui na Terra numa imagem e semelhança mais próxima do Criador. Mesmo que não fiquemos aqui, nós vamos voltar a este mundo. Mesmo que nós não tenhamos acesso aos nossos patrimônios de forma direta numa próxima encarnação, aquilo que for o nosso mérito vai retornar a nós. É comum que nas grandes empresas que estão se formando hoje, algumas com mais de 100 anos, membros da própria família reencarnem no grupo familiar quando foram honestos e reassumam aquilo mesmo que eles criaram lá no passado e continuem conduzindo para o benefício de uma boa sociedade, para o benefício da tecnologia, mesmo que não acredite-se na família, na reencarnação. Nos planos evoluídos, nos mundos maiores, onde há necessidade de industriais, há necessidade de administradores, de engenheiros, tanto no plano material quanto no plano espiritual, para que nós possamos interpretar o conhecimento de Deus e usarmos isso no dia a dia de nossas vidas, as empresas acabam tendo maior longevidade. Evidentemente que a forma de lucro é diferente, existem mais harmonias nas relações, mais caridade, mais amor ao próximo, o superior respeita o ser inferior, ou em grau profundo, né, de compreensão, buscando sempre a aproximação do irmão menor, com todo respeito, sabendo que ele vai ser também um ser genializado à medida que vai acumulando experiências, que vai somando o produto das suas experiências, das suas informações. Nos mundos superiores, essas empresas, sejam elas de propriedade privada ou do coletivo, vão tendo dentro da sua própria história a reencarnação dos membros que são os seus proprietários ou merecedores
por direito. Quem tem uma ideia tem o direito, né, propriedade intelectual, a desfrutar dos frutos desta ideia. Então isso acontece também. Thomas Edison e outros tantos gênios, Henry Ford, o próprio Leonardo da Vinci, continuam vivendo após a morte do corpo e desfrutando, Santos Dumont, do bem que fizeram para a humanidade através da interpretação, da mediunidade, do intermédio entre a sua mente, o seu aparelho mental, a sua capacidade de receber a energia, representada, por exemplo, aqui no mundo por um telefone, vamos dizer assim, um computador, a mente capaz de receber a informação do Logos divino, do Bluetooth divino, e interpretar isso e transformar isso num produto que seja útil para outros irmãos. Isso é altamente estimulante para a nossa esperança, para que saiamos da zona de conforto e produzamos mais e melhor para a nossa sociedade. Que produzamos mais e melhor para nós mesmos, que consigamos entender o porquê de muitos acontecimentos bons e acontecimentos ruins e nos posicionemos diante disso de uma forma vigorosamente positiva, cristã e de acordo com a lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. O que isso significa em termos da conquista do merecimento? Que quando queremos nos tornar servidores de Deus, nós vamos neutralizando os nossos erros de vidas passadas ou dessa encarnação. Porque a cada momento que você cometeu um ato negativo, seja para você ou seja para o seu semelhante, isso tem um efeito, é causa e efeito. Aquilo vai ficar vibrando no tempo. Se você arrumou um inimigo, vamos dizer assim, numa guerra passada, você era um cavaleiro, um subordinado, você era um cidadão inescrupuloso de qualquer forma e as leis eram mais frágeis do que são hoje, lá no início do século I, depois de Cristo ou antes de Cristo, não importa, porque somos já espíritos bastante experimentados nas lides da reencarnação, e aquilo naquela vida ficou impune. Você não foi pego pelas autoridades, você desviou a herança de algum irmão, você cometeu algum tipo de crime, aquilo vai refletir na sua vida espiritual e aquela vibração vai chegar até você em algum momento das suas encarnações. Normalmente, a lei de causa e efeito da justiça divina espera um grau de amadurecimento do espírito para que possa se libertar ou ser do resgate kármico, para que a justiça não seja um olho por olho, dente por dente, para que nós possamos entender, ao recebermos de volta o fruto das nossas ações, que não devemos cometer tal realidade, tal delito, enganar as pessoas. O que fazemos para o próximo, fazemos para nós mesmos. Mas às vezes, ainda assim, quando a lei retorna e nos cobra, tendemos a cair negativamente e a voltar como vítimas e depois como vingadores e como vítimas. Isso pode durar muito tempo, de acordo com o grau de endurecimento do espírito, grau de dureza de coração, de incapacidade de perdoar e assim por diante, Porque nós temos o esquecimento na vida física, mas no plano espiritual não. Então as posições vão se alternando e as pessoas muitas vezes, sem saber por que, estão se vingando de coisas de outras encarnações, por raivas, rancores, antipatias múltiplas e assim por diante. Então, queridos amigos, isso é um resumo prático da questão do merecimento, que gosto de aplicar para mim mesmo e procuro aplicar porque o silêncio, a solidão, a força da gravidade, o tempo, o desgaste das nossas energias, dos fluidos que temos, os fluidos vitais que temos, porque a vida passa, o tempo continua e nós vamos desencarnar mais cedo ou mais tarde, por alguma razão, ou por velhice, ou por doença, ou por alguma questão kármica mesmo. Temos que entender que estamos aqui reencarnados para aprender a amar, a perdoar, que faz parte de amar, a fazer caridade, que faz parte de amar, e evoluirmos também intelectualmente, Para que as nossas ligações feitas pelo mal sejam rompidas e transmutadas, transcendidas em amor. Para que aqueles canos, aquelas ligações entupidas
de lama espiritual gerada pelo ódio, pela vingança, sejam limpos, sejam substituídos por um novo encanamento de ligação cósmica de energia pelo amor que flui, pelo cordão umbilical. Por isso que muitas vezes mães e filhos ou filhas são inimigos, pais e filhos que têm os mesmos códigos genéticos, ou seja, acabam girando, né, a energia pelo próprio DNA muito mais vigorosamente, pela lei da telepatia, pela compensação dos fluidos, pelo próprio magnetismo, pelo calor, por isso, pelo toque. Por isso que os filhos e os pais se reconhecem pelo toque, pela experiência, realmente são corpos da mesma árvore genética. Por isso é que essas energias acabam se tornando também próximas, né? E acaba se entendendo então que o mal aproxima tanto quanto o bem. Só que o mal faz a gente sofrer, o bem não. O mal nos torna desgastados, a nossa seiva acaba se destruindo, nos torna tristes, infelizes, doentes. O bem não. O bem nos alivia, o bem nos dá paz, o bem nos dá proximidade de luz, o bem nos dá perdão, o bem nos dá felicidade. Conquistar merecimento exatamente significa isso. Recomeçar todos os dias da estaca zero, que seja, ou da estaca onde conseguimos atingir no dia anterior, e saber qual é o ponto aonde nós vamos mandar alguma mensagem positiva, aonde nós vamos ser um pouco mais compreensivos, aonde nós vamos cuidar um pouquinho mais de nós mesmos, com os filhos, primeiramente na família, com os irmãos, aqueles irmãos que não se conversam há muito tempo, mandar uma mensagem, aquele pai, aquela mãe, né, que nós fomos ingratos, mesmo que tenham desencarnados, lembrar numa oração, lembrar com gratidão, mesmo que nós tenhamos conflitos de personalidade, não é pelo outro que nós estamos falando, é de si para o outro. A pessoa pode até não nos perdoar, a pessoa pode até continuar nos sabotando, pode até continuar desejando o nosso mal. Pode ser um inimigo desencarnado, um causador de obsessões, um guerreiro, um vingativo de outra vida, uma pessoa traída, uma vítima, um assaltado, qualquer pessoa espiritualmente que tenha o direito de cobrar alguma coisa de nós, pode nos encontrar e querer nos cobrar. Da vida é causa e efeito. E se nos encontra trabalhando no bem, vai negociar conosco. Vai nos dar uma nova oportunidade, porque vai realmente entender a nossa possibilidade de regeneração, e ele também vai se regenerar. Muitos casos, nós trabalhamos em centros espíritas de desobsessão, né, de psiquiatria enlouquecida, adoecida, tem se curado neste sentido. Tá bom, irmãos? Então, para conquistar merecimento, para que nós atinjamos os nossos sonhos, todos nós os temos, sonhos pessoais mesmo, porque às vezes uma família desestruturada por obsessões, por inimigos reencarnados, ela acaba sofrendo uma falência econômica. Os filhos não conseguem ir à escola com qualidade, não conseguem um curso superior, mesmo que quisessem, desviam-se através de vícios, né, de mágoas, de rancores, ficam frustrados por causa de momentos que se viveu no passado e que foram perdidos e que talvez nessa encarnação nem sejam mais recuperados, bem provavelmente não. Então se vive de nostalgia do passado. Muitas famílias que estão em resgate kármico não vieram com o objetivo de se tornarem proeminentes economicamente, mas as famílias desestruturadas espiritualmente acabam se transformando em famílias desestruturadas socialmente. Isso é da vida, né? O ódio nas famílias, a falência nas famílias, as drogas, né? Os suicídios, enfim, tudo isso acaba acontecendo pela falta de amor. Quando compreendermos isso, veremos que à medida que a religião, a fé, a caridade vai tomando conta de nossas vidas, os próprios obstáculos materiais vão se tornando leves, né? Não significa que crer simplesmente na reencarnação vai nos enriquecer materialmente. Obviamente que isso depende de uma série de fatores, de trabalho, de experiência já adquirida na questão profissional, de questões, né, de causa e efeito, de organização, de questões de força de vontade. Tudo isso está relacionado realmente a questões outras, como falamos no começo, do próprio karma do país, enfim. Mas certamente que vamos melhorar, porque teremos saúde mental para trabalhar mais e melhor.
e mais caridosamente. Você vai encontrar mais colaboração, você vai encontrar mais amizades, você vai encontrar mais força espiritual, você vai encontrar mais compreensão e você vai encontrar inclusive mais inspiração divina para as suas tarefas, os seus empreendimentos físicos. Portanto, é natural que, se você passa a resgatar com amor as suas dívidas kármicas, através da caridade, através do perdão das ofensas, através do amor ao próximo, você prospere mais naturalmente. Isso, claro que você vai sentir uma força indestrutível. Não importa o que aconteça na tua vida, você vai saber que em algum grau de responsabilidade você teve. Mas você vai buscar dentro de si a humildade, mesmo que o orgulho se manifeste, e você vai reduzir a ação negativa que se transbordou dentro de si para segundos, caso ela tenha explodido. E isso é uma vitória, porque em outros momentos foram séculos. Em outros momentos foram desastres de crimes que você cometeu devido à incapacidade de conter a cólera, o ódio, como o guerreiro que levanta a espada. Nós vemos a cólera transbordar na televisão sem que as pessoas consigam se controlar, num soldado, às vezes treinado, com anos de treinamento, acuado por uma multidão dar tiros, porque ele foi pressionado e não suportou a pressão, e aquilo veio à tona novamente. Nós, sob pressão no trânsito, sob pressões financeiras, sob pressões íntimas que são inconfessáveis, às vezes para muitos, diante dos nossos instintos ainda não lapidados das vidas passadas, né, das nossas liberdades que tivemos em vidas passadas de forma inconsequente, dos vícios que tivemos em todos os momentos e eram comuns, né, em épocas primitivas, participar-se desta liberdade que acabou sendo agora, em momentos civilizados, enlatadas, acabaram sendo enlatadas dentro de um contexto que precisa sofrer muitas pressões para que seja forjada em caráter o que é certo e o que é errado. O que foi feito de erro deve ser reciclado, e o que for feito de acerto deve ser reestimulado. Tudo isso é parte da evolução. Nós estamos na fase primitiva, regenerando o nosso espírito. Existem outros mundos no planeta Terra, no universo, aonde receberão os irmãozinhos que não conseguiram atingir o grau de paz interior. Não significa que se tornarão infelizes, porque eles já não são felizes aqui e nem seriam felizes se aqui continuassem. Irão esses irmãozinhos para um planeta mais de acordo com as suas questões pessoais, jamais abandonados pela misericórdia divina. Quando se fala um planeta inferior, parece pejorativo, mas não é. Não é um planeta inferior. É um planeta de Deus. Não existe inferior e superior. Tudo é de Deus. Deus está em todos os lugares, está dentro de nós e está no infinito. Portanto, não há nada que seja negativo na lei de Deus. Se nós vamos nos separar de alguns irmãos, sejamos misericordiosos agora, para uma ou para outra direção. Se mudamos de cidade, se mudamos de plano de vibração, se mudamos de endereço físico, se mudamos por alguma razão dos nossos desejos, né, temos que entender que a felicidade está relacionada à confiança na vontade de Deus e a conquista do merecimento está relacionada aos nossos atos cotidianos, desde o amanhecer até o anoitecer e também quando deixamos o corpo em repouso no momento de liberdade espiritual. Fazer o bem, né, neutraliza o mal que foi cometido, e isso vai abrindo fronteiras em nossa felicidade. Nós vamos realizando sonhos através dessas fronteiras. Tá bom, meus queridos? Eu queria falar só um pouquinho, acabei fazendo toda uma volta, né, para colocar questões que considero importantes, considero justas, e é um grau de pensamento que me consola muito, já me retirou de muitos momentos de profunda tristeza, de profunda dor, de profunda angústia, e que já me deram muita liberdade, né, muita inspiração positiva, né? A gente vai afunilando a nossa dor para que a gente possa retirar deste supra-sumo de sofrimento a experiência, a sabedoria, né? Ninguém se torna sábio
senão pela vida, senão pelo destino, né? E claro, temos 1.000.000 de pendências a resolver, é uma coisa da vida e as coisas vão se repetir, né? Mas nestas curvas de altos e baixos, sejamos mais positivos conosco mesmos, sejamos mais amigos de nós mesmos e renunciemos àquilo que nos faz mal e busquemos compartilhar com amor mais momentos de nossas vidas. Isso vai nos dar muita alegria, muita paz interior, muita felicidade, né? Como disse, muita riqueza mesmo de amigos, de amor, de união, de amizade e de sonhos realizados. Quando esses irmãos que estão em posições difíceis sofrem, não é obra de Deus, né? Deus permitiu a liberdade para eles em muitas vidas e por alguma razão esses irmãozinhos insistem em continuar repetindo os mesmos erros até, né, que se colocam vibratoriamente em posições de tragédia, né? Lamentavelmente tem tragédias para todos os tipos de gostos mórbidos no planeta e sarcasmos terríveis. Mas eles também são dignos de arrependimento e de misericórdia, né? Deus, que é todo justiça, todo amor e toda bondade, coloca pessoas no mundo santas para fazer a caridade, para fazer o amor e para levar a luz da vida eterna, da regeneração espiritual e da recompensa que teremos após, né, a necessidade de um resgate kármico mais doloroso, mesmo que seja culpa nossa e não de Deus, né? Porque não é Ele que nos coloca nas situações de perrengue, né, vamos dizer assim, de apertamento espiritual e de desespero. Somos nós, como diz Allan Kardec nos livros dos Espíritos, no livro dos Médiuns, na Gênese, né? Vamos olhar para nossas próprias improbidades pessoais para ver até que ponto, né, nós somos justos conosco mesmos e com os outros, para entender por que estamos sofrendo ou não. E deixar de sofrer, conquistar merecimento, é muito bom, é muito prazeroso, porque o viver é o agora e nos dá consciência do bem. Então, muito obrigado, amigos, muito obrigado, gente do bem, que está me assistindo agora ao vivo e que vai me assistir também nas repetições. Eu vou colocar esse link no YouTube em seguida também, para que nós juntos possamos avançar filosoficamente. Tenho certeza que a internet, que é capaz de levar isso para todos os recantos, vai estar além do tempo, que é aquilo que nós entendemos. Então, mesmo no futuro, né, isso pode ser útil para alguém, e eu estarei no plano espiritual, talvez, ou nesse plano mesmo, me lembrando disso com amor, com misericórdia e como uma iniciativa pessoal de melhorar o meu próprio merecimento, transmitindo a outros reflexões que são importantes para a nossa vida. Mais importantes do que qualquer outro tipo de ação é encontrarmos a certeza de quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Nós somos filhos de Deus, viemos de Deus e estamos com Deus, né? E vamos só expandir essa felicidade sempre e todos os momentos. Estamos ligados com Ele, melhora um pouco o nosso grau de personalidade, tá bom? Que Deus ilumine os nossos caminhos. Muito obrigado por essa inspiração, amigos espirituais que estão também mentalizando coisas boas, mentalizando boas palavras, mentalizando, né, uma reflexão mais positiva, e que nós consigamos positivar isso todos os dias, para que muitos se justifiquem através desta ação e reação, e que possam também se sentirem felizes em saber que existe muita coisa boa nos nossos planos espirituais, sejam eles quais forem. E é com isso que temos que sintonizar a vida de Deus, a abundância, a riqueza que Deus nos oferece. Tá bom, queridos amigos? Muito obrigado. Deus abençoe vocês, Jesus abençoe todos vocês. Não tem nada de errado e nada de inconveniente ou de inoportuno lembrarmos a grandeza do nosso Pai, né? Não tem nada de místico e nada de falsa modéstia ou de hipocrisia ou de pseudo-sabedoria ou pseudo-religiosidade, né? Porque até mesmo no umbral mais profundo a presença de Deus se fará no momento de oração. Esta é uma oração digital, online, ao vivo, mas é o desejo mais profundo que eu tenho, que Deus abençoe a casa de vocês, com as orações que fazemos, abençoe a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, aproveitando essa inspiração, essa oportunidade, que felizmente não deixei passar, porque poderia simplesmente ter deixado passar o desejo de conversar assim.
e trabalhar em coisas pessoais, egoístas e até mesmo inúteis, né? Ou prejudiciais a mim mesmo, né? Portanto, fico muito feliz em ter aproveitado este momento com vocês e fico muito feliz que Deus esteja comigo e que eu possa estar cada dia mais inspirado nesse sentido, rompendo as barreiras interiores do ego, né? Do orgulho, da vergonha interior que temos de justificar Jesus Cristo, de amá-lo, de pedirmos o seu perdão pelo mal que fizemos em qualquer tempo da história, da vida e dos nossos sentimentos, e pedimos a compreensão de Deus com amor, com alegria e com paz. Para os seus filhos, para os meus filhos, para a sua casa, para a minha casa, para os nossos ambientes de trabalho, para o nosso Brasil, para o nosso planeta, a mente é capaz de mudar. Vamos vibrar luz, azul, rosa, amarelo, a luz do amor, a luz que nos traz a paz, o verde da esperança e todas as outras cores do bem. Dias melhores virão e essa é uma promessa de Jesus para nós. Muito obrigado, queridos irmãos. Seja feita a vontade do nosso Pai. Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia para todos.